Olá, turma! Nós estamos com mais uma aula de biologia e estou trazendo para vocês um tema de origem da vida. Cai bastante no vestibular. Nós vamos agora seguir, esse tema, origem da vida, evolução. Então, nós vamos ver também sobre Darwin e Lamarck mais lá para frente. Hoje venho trazer para vocês o tema de origem da vida, que cai pra caramba no vestibular, tá? Então, o que seria essa origem da vida, né? É uma das grandes questões científicas da humanidade e tem sido abordada pelos mais ilustres pensadores há milênios. Então, isso aqui, gente, é uma aula que eu vou expor para vocês o que vem sendo discutido aí há anos, né? Não é para dizer o certo ou o errado, é só para mostrar para vocês o que é cobrado no vestibular, tá? Então, não é para criar nenhuma polêmica. Então, a origem da vida, de como surgiu o ser vivo, né, os seres vivos, tem várias teorias. E nós vamos ver isso tudo nessa aula. Então, primeiro, gente, uma das primeiras teorias e hipóteses, né, que tem até os dias de hoje, é a teoria do criacionismo. Criacionismo é quando se acredita que há uma força divina para criar os seres vivos, né? Então é conhecida como origem por criação divina, né? Alguns acreditam que é Deus, outros em outras divindades. Então que houve algo divino para toda a criação do mundo. Então tem uma forte base religiosa. Então, os seres vivos foram criados por uma divindade e não sofreram modificações com o passar dos anos. Fichismo. Isso, gente, o fichismo faz parte do criacionismo ou fixismo, né? Onde as espécies não evoluem. Elas surgiram do jeito que são, como estão hoje em dia, né? Não houve nenhum tipo de evolução, mutação. As espécies, como o próprio nome diz, são fixas, né? Daí o nome fixismo ou fichismo. Então, o fichismo é uma teoria que faz parte aí do criacionismo, né? Então, portanto, algo religioso também. Então, aí, o criacionismo se baseia na fé da criação divina, como narrado na Bíblia Sagrada, mais especificamente no livro de Gênesis, na qual Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. Lembrando que diversas culturas possuem sua própria versão do criacionismo, como é no caso da mitologia grega, da mitologia chinesa, cristianismo, né, de Cristo, entre outras. Então, o criacionismo aí, cada um no que acredita, né, ser força divina. Então, aí nós temos algumas imagens que ilustram o momento aí desse criacionismo, né? Temos aí quando Deus, que é simbolizado por isso, está criando o homem, né? Então nós temos aqui Adão e Eva no mundo completamente criado por Deus, né? Ele criou o mundo do jeito que é hoje, não houve nenhuma mutação, evolução dos seres vivos. Nós temos também uma outra linha de evolução, né? A panspermia, que é uma teoria, uma hipótese que não é levada muito a sério, né? Principalmente no vestibular, porque é uma ideia que não colou, né? Então, a panspermia, gente, acredita que a vida veio de outro planeta, né? Ela não é muito aceita no vestibular, porque ela não explica como que surgiu a vida, né? A panspermia é que a vida veio de um outro planeta, de um outro lugar da galáxia, mas então se veio de um outro lugar, como é que surgiu esse primeiro ser vivo que veio desse outro lugar, né? Então não explica a origem da vida. Tem hipóteses de que meteoros trouxeram essas vidas, né? E seria em forma de micro-organismos, né? Umas bactérias mais
primitivas. Só que primeiro, o meteoro ia chegar aqui e com o impacto ia destruir essas vidas, não ia, essas bactérias não iriam sobreviver. Então, por isso não é muito aceita hoje em dia no meio acadêmico, no vestibular, tá? Então, as hipóteses de que os seres vivos foram trazidos para a Terra com o auxílio de meteoritos que entraram em contato com a superfície do nosso planeta não é muito aceita. Aí são imagens de que tem meteoro, né, carregando micro-organismos e indo direto para a Terra, né? Então, primeiro que esse meteoro, as bactérias teriam que encontrar esse meteoro indo diretamente para a Terra e mesmo assim sobreviver ao impacto, né? Então, não é muito coerente isso. Até porque seria muito difícil um meteoro carregar uma bactéria e chegar aqui, né, vivas. Então, aí a teoria da panspermia. Nós também temos a teoria da abiogênese. A abiogênese explica, né, é uma hipótese em que afirmam que a vida surge da matéria inanimada, né? Surge de algum objeto, por exemplo. Essa teoria, né, se a gente pensar hoje em dia, não faz muito sentido, mas ela foi... A humanidade acreditou nessa teoria por quase 1000 anos, né? Porque quem não acreditasse ali no criacionismo, em Deus ou em outra coisa, só tinha a biogênese para acreditar. Então, até em meados do século XIX, os cientistas acreditavam que os seres vivos eram gerados espontaneamente do corpo de cadáveres em decomposição e que rãs, cobras e crocodilos eram gerados a partir do lodo dos rios. Essa teoria foi aceita durante quase 1000 anos. Então, gente, acreditava-se que, por exemplo, jogava ali farinha de trigo, camisas num quarto escuro e dali surgiam ratos. Essa é a teoria da biogênese. Então, a teoria da biogênese, ela tem receitas para ser formado um ser vivo. E que acreditava, por exemplo, essa receitinha de camiseta velha com farinha de trigo em um lugar escuro, acreditava que a camisa tinha uma força vital que dali nasciam os ratos, né? Então, eles acreditavam muito na força vital que a camisa ou um outro determinado objeto tinha para criar um ser vivo. Então, havia receitas para criar esses seres vivos. E já vou mostrar a receita para vocês. Antes, só falando de defensores da biogênese. Tem aí, olha, inúmeros pensadores, cientistas. Aristóteles era o maior defensor da biogênese, de que a vida surgia de algo inanimado, né? De uma matéria inanimada, de um objeto. E temos aí René Descartes, Isaac Newton, eles eram tudo defensores da abiogênese, né? Então, como é que seriam essas receitinhas da abiogênese, né? A biogênese era tão certa para a época que os mais inteligentes criaram receitas para a criação de animais. Então, por exemplo, Aristóteles criou essa receita aqui. Se juntasse sol mais lodo, mais as condições favoráveis, ia surgir uma vida, né? Então, por exemplo, temos aqui uma receita: ar mais água mais madeira podre. Dava origem a rãs, enguias, ratos, camundongos e etc. Né? Tem outras receitinhas também, né, que iam surgindo assim na biogênese. Aqui também, olha, um sapo poderia nascer do lodo, por exemplo. Isso aqui é teoria da biogênese, né? Então, era mais ou menos assim essas receitinhas. Temos aqui Aristóteles, que foi um filósofo grego, e onde ele afirmou que rãs surgiam a partir do lodo. E aqui Jean Van Helmont, né? Médico cientista
e ele falou que camisas suadas mais germe de trigo criava camundongos. Só que tinha gente que falava que isso era uma baita besteira para a época, não acreditavam nisso e foram lá e criaram experiências, né? Então, Francesco Redi foi um cara que tentou falar que a biogênese era a mais pura besteira. Então, vamos lá. Em 1668, Francesco Redi investigou a suposta origem de vermes em corpos em decomposição. Realizou algumas experiências que comprometiam a biogênese. Os experimentos de Redi conseguiram reforçar a hipótese da biogênese, que é uma teoria que surgiu logo depois da abiogênese. Então, ele foi o primeiro, né, a questionar a biogênese e fez uma experiência da carne. Então, por exemplo, ele pegou para provar, né, para o mundo, para o pessoal da biogênese que eles estavam errados, ele fez uma experiência, que é essa experiência aí da carne. Redi afirmava que todos os seres vivos vêm de outros seres vivos, né? Então, olha só, ele pegou 2 potinhos e botou carne. Botou carne aí dentro. Passou um tempo e essas carnes estavam cheias de larvas de mosca, né? Cheio de moscas e larvas de mosca. Então, ok, surgiu vida. Porém, ele, num outro potinho, ele botou carne também e tampou os potinhos. Um tempo depois, os potes apenas ficaram com carnes sem larvas de mosca, sem nenhuma larva, nem mosca, nem nada. E aqui ele meio que provou, falando que a biogênese era a mais pura besteira, né? Então, falaram que ele não surgiu ser vivo porque ele tampou completamente o pote e não deixou o oxigênio passar, que era a força vital para surgir as larvas da mosca. Então, essa experiência aqui meio que não valeu, né, para o pessoal da biogênese. Então, ele pegou outros 2 potes e tampou com gaze. Essa gaze aí, que tem furinhos, que a gente usa para mascado, tampou com gaze. Dessa forma, o ar passava, né, mas as moscas e outros insetinhos não passavam. Uma semana depois, né, um tempo depois, não surgiu nenhuma larva. Então, gente, se não surgiu nenhuma larva, e mesmo assim com a passagem de ar, ele meio que conseguiu abalar a estrutura da abiogênese. Então, vamos lá. Mesmo ele fez essa experiência aqui, colocou a gaze para passar a força vital, que seria o ar, né? E mesmo assim não surgiu nenhum tipo de vida. Ele começou a deixar o pessoal meio desconfiado, abalou a biogênese um pouco, mas logo em seguida descobriram, né, os micro-organismos, surgimento de microscópio e tal, e de novo viram que a experiência dele não deu em nada, porque tinha micro-organismos na carne. Então, por mais que não tenha surgido larvas, tinha micro-organismos. E ainda assim, esses micro-organismos surgiam de uma matéria inanimada. Então, Francesco Redi não conseguiu comprovar como que esses micro-organismos surgiam ali. E aí, o pessoal da época ficou meio dividido, né, entre a biogênese e biogênese. Um tempo depois, gente, dessa experiência aqui, surgiu um outro cara falando que a biogênese era tudo besteira, né? A biogênese ainda estava em alta na época, porque Francesco Redi não conseguiu provar com o surgimento de micro-organismos. Teve o Needham, que foi um defensor da biogênese, né, que mostrou que Redi estava enganado, e foi ele que descobriu os micro-organismos.
né? Ele fez uma experiência também, ele aqueceu um caldo nutritivo e logo depois ele aqueceu um caldo nutritivo que é para esterilizar, né? Um tempo depois surgiu um micro-organismo nesse mesmo caldo que foi esterilizado, ou seja, reforçou a hipótese de que seres vivos surgiam do nada. Só que logo depois veio outras teorias, né, falando de Spallanzani foi um defensor da biogênese, onde ele ferveu um caldo nutritivo também, só que ele fez aqui, ó, ele tampou, ferveu o caldo, depois de um tempo não surgiu nenhum ser vivo, né, porém afirmaram que ele não deixou o oxigênio passar, o que era a força vital. Então, o cientista, né, do slide aqui, esse cientista aqui, Needham, ele alegava que Spallanzani havia destruído o princípio ativo ao ferver o caldo. Spallanzani alegava que Needham não havia eliminado todos os micro-organismos presentes no caldo. Então, esse aqui também não conseguiu provar sobre a biogênese. E depois, Louis Pasteur, que foi um grande cara que conseguiu, de fato, derrubar de vez a biogênese. Louis Pasteur foi um cientista francês. Ele conseguiu provar que os seres vivos se originam somente a partir de outros seres vivos, né? As suas descobertas tiveram enorme importância na história da química e da medicina. É lembrado pelas suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças, né? Ele foi um grande médico também. Então, gente, ele fez uma experiência que provou de vez que a biogênese não está com nada. Então, como é que foi essa experiência? Ele pegou, né, um recipiente aqui, onde botou um caldo nutritivo. Então, ele botou esse caldo nutritivo aqui nesse recipiente e tampou, ele não tampou totalmente esse gargalo aqui. Ele botou, gente, uma estrutura aqui, um gargalo, né, com um frasco esticado. Ai, meu Deus. Um frasco bem longo, onde havia uma curva nesse gargalo, né, nessa tampinha aqui. De fato, ele não tampou totalmente, né? Porque aqui, olha, essa estrutura aqui deixava o ar passar, né, para não alegar que ele tampou o princípio ativo. E por conta dessa curva, os micro-organismos não passavam para o caldo nutritivo, eles ficavam retidos aqui. Então não tinha como os micro-organismos passarem, porque ele alegava, Louis Pasteur alegava que os micro-organismos ficavam no ar. Por isso surgiam os caldos nutritivos, mesmo depois de esterilizados. Então aqui, ele curvou essa parte aqui dessa estrutura, onde o ar passava e os micro-organismos que ele acreditava que ficavam no ar ficavam retidos nesta curva. E ferveu esse caldo nutritivo. Né? Se eu não me engano, esse caldo nutritivo tinha levedo de cerveja com algum outro caldo. Não lembro muito bem. Mas ele ferveu esse caldo nutritivo para esterilizar, né, para garantir que nenhum ser vivo iria ficar ali. Depois de um tempo, né, gente, essa experiência é conhecida como a experiência do pescoço de cisnes, justamente por conta desse frasco aqui com essa pontinha retorcida, com essa curva. Depois de um tempo, nada surgiu nesse caldo. Mesmo com o ar passando, nada surgiu nesse caldo, né? Ele se manteve livre de micro-organismos. Depois de um tempo também, ele quebrou esse gargalo, né? Ele quebrou e a partir disso que foram surgindo micro-organismos no caldo. Então, com essa experiência, ele derrubou de vez a biogênese
com esse experimento pescoço de cisne. Então, aqui, a partir desse experimento, Pasteur mostrou que um líquido, ao ser fervido, não perde a força vital, como defendiam os adeptos da biogênese. Pois quando o pescoço do frasco é quebrado após a fervura desse líquido, ainda assim, aparecem os seres vivos. Então, dessa forma, Pasteur sepultou de vez a teoria da biogênese ou geração espontânea, que admitia que os seres vivos originavam-se a partir da matéria bruta. E aí sim surgiu a biogênese, que surgiu aí com Louis Pasteur, um dos principais defensores, onde a vida somente podia ser produzida por outra vida, pré-existente. Um ser vivo surge de outro ser vivo. Mas então ele foi questionado de como surgiu o primeiro ser vivo, já que um ser vivo surge de outro, então como que surgiu o primeiro ser vivo? Louis Pasteur não conseguiu provar sobre isso. Aqui tem os principais defensores da biogênese, temos aqui o Francisco Redi, Louis Pasteur, e vamos ver sobre Alexander Oparin, já que Louis Pasteur não conseguiu provar de como veio o outro ser vivo. Então, nós temos aqui o Alexander Oparin, e também temos Haldane, a teoria ficou conhecida como teoria de Oparin e Haldane, só que eles fizeram de uma forma independente, tá? Eles afirmaram que o surgimento da vida mediante a evolução química. O primeiro ser vivo não veio de um outro ser vivo, mas sim de uma evolução química a partir de recombinações de átomos. Então, aqui, o Alexander Oparin, foi um biólogo, bioquímico, geólogo também. Ele pesquisava muito sobre a geologia da Terra, considerado um dos precursores dos estudos sobre a origem da vida. Criou a hipótese de Oparin junto com Haldane em 1924. É a teoria mais aceitável até hoje, mais aceitável nos vestibulares, e por isso a que mais cai no vestibular, Imaginaram, o que eles fizeram? Imaginaram uma terra primitiva e a partir disso mostraram como surgiu o primeiro ser vivo. Depois disso, depois da teoria que eles criaram, surgiu um outro cara chamado Stanley Miller, em 53. Ele reproduziu em experimento toda a condição da terra primitiva de Oparin e conseguiu formar aminoácidos. Isso daí a gente vai ver depois. Então, gente, Oparin, Haldane fizeram uma terra primitiva, em que essa terra seria de 4,5 bilhões de anos atrás. Então, era uma terra extremamente quente, em torno de 50 graus Celsius ou mais. Era uma terra muito quente. Tinha uma intensa atividade vulcânica. Essa atividade dos vulcões faziam com que a água dos oceanos evaporasse muito. Se tem muita evaporação de água, tinha muita chuva, que surgia aí muitas tempestades, então tinha descargas elétricas, raios e trovões. Por conta do Sol, havia muitas radiações, radiação ultravioleta, até porque naquela época não tinha camada de ozônio, então elas não eram bloqueadas por essa camada. A camada de ozônio surgiu bem depois. E nessa terra primitiva não havia muitas moléculas. Nessa hipótese havia muito metano, muita amônia, hidrogênio, vapor d'água. Alguns cientistas falam que tinham gás carbônico, monóxido de carbono, outros falavam que isso surgiu depois. Mas é isso. Na Terra só havia, então era muito quente, intensa atividade vulcânica, muitas descargas elétricas, muitas radiações, e havia essas moléculas da época, metano,
amônia, hidrogênio. Com essas tempestades, né, com as chuvas, acredita que essas moléculas foram descendo para o mar, né, da atmosfera e da Terra, foram descendo para o mar aqui, e aqui, né, a gente dá até um nome de sopa primordial. A partir daqui foram surgindo outras moléculas mais complexas, porque essas mais simples foram se recombinando. Então, a partir daqui foram surgindo outras moléculas mais complexas, né? Primeiramente, quando elas desceram, elas se desfizeram a moléculas mais simples, como o nitrogênio, enxofre, carbono. E com isso, novas combinações foram feitas. Então, surgiram nessa sopa primordial aminoácidos, surgiu ácidos graxos, surgiu monossacarídeos, surgiram os açúcares, né? Os carboidratos surgiram aqui. E com isso, com essas combinações e recombinações entre as moléculas, aminoácidos, claro, que é para formar proteínas, acabou surgindo, houve um resfriamento, né? E acabou surgindo umas outras moléculas chamadas de coacervados, que era uma estrutura, era uma estrutura orgânica, não chega a ser o primeiro ser vivo, mas composto principalmente de proteína. Então aqui surgiu as primeiras moléculas bem complexas chamadas de coacervados. E com isso, né, com essa estrutura orgânica um pouco mais complexas que as outras, ela se juntou a um RNA que surgiu na época. Estava tendo várias combinações e havia RNA disponível. Então, o coacervado se juntou ao RNA. Então, uma estrutura orgânica com uma estrutura de um ácido nucleico, concluiu-se que surgiu o primeiro ser vivo. E esse primeiro ser vivo era uma célula chamada de probionte, né? Uma célula extremamente primitiva, como se fosse uma bactéria podre, por exemplo, né? Então, essa historinha, né, que eu contei para vocês demorou 1 bilhão de anos para ser desenvolvida. Não é de uma combinação e vai formando logo outra, né? Essas combinações e recombinações de moléculas durou aí cerca de 1 bilhão de anos, né? Então, foi bastante tempo, não foi de uma hora para outra. Acredita-se que não foi por DNA, porque o controle do DNA, a síntese de proteínas para formar, né, DNA é muito complexo e que isso não poderia ser feito na época. Por isso que é mais provável o RNA. Então, gente, surgiu aí o probionte. Então, esse probionte, ele era um ser heterotrófico e anaeróbico, por ser algo mais simples. Heterotróficos são seres que precisam ir em busca do seu alimento. Então, assim, ele se alimentava das moléculas que haviam da época, por exemplo, um carboidrato da época, né? E como não havia oxigênio, hein, gente? Oxigênio livre, pelo menos, né? O2 não existia. Podia existir H2O, mas ele livre não havia. Então, era um ser heterotrófico, ele fazia fermentação, né? E anaeróbico, ele sobrevivia sem a presença de oxigênio. E com isso, conforme ele ia consumindo as moléculas da época, né, que foi monossacarídeo, por exemplo, ele fazia um processo de fermentação. Nesse processo de fermentação, ele liberava CO2, tá? Começava a liberar CO2. Então, teve uma época que essa terra ficou cheia de CO2, né, na época.
esse ser vivo fazia a divisão celular de uma forma imperfeita, né? Ele se multiplicava de uma forma completamente ruim e ao mesmo tempo bom. Não era exatamente iguais a ele. E isso foi bom porque gerou variabilidade genética. Eram cópias muito mal feitas, mas que gerou variabilidade genética, né? Teve organismos bem diferentes. Então, a partir dessas cópias, né, essa divisão celular sempre ocorria, e a partir de um aí que sofreu alguma variedade, uma variabilidade genética, surgiu o primeiro ser autotrófico, um ser que fazia fotossíntese. Então, esse ser, ele produzia o seu próprio alimento e liberava o oxigênio. Aí sim nós teríamos um oxigênio, uma molécula de oxigênio livres, né? Sem estar aí junto de hidrogênio ou de outra coisa. A partir do surgimento de seres autotróficos, surgiu a fotossíntese, que liberava oxigênio. Então, a partir daí, foi surgindo a camada de ozônio, começou a proteger a Terra contra, né, as radiações. E como havia muitos seres vivos anaeróbicos, eles não suportavam o oxigênio. Então, houve uma primeira grande extensão do planeta, já que começou a ser liberado oxigênio através desses seres autotróficos. 99% dos seres que ali haviam foram extintos por conta do oxigênio liberado. 1% sobreviveu, né, que foram esses seres autótrofos, e esses seres foram sofrendo mutações, foram tendo variabilidade genética, começaram a se dividir, né? Houve uma seleção natural e, consequentemente, formação dos seres pluricelulares. Então, eles foram evoluindo. A partir daí surgiu, né, os peixes, sapos, jacarés, aves, mamíferos, né, a partir de uma evolução. Mas aí foi uma teoria que explicou o primeiro ser vivo na Terra, né? Então, como surgiu o primeiro ser vivo? Nós temos a hipótese divina, nós temos a hipótese autotrófica e temos a hipótese heterotrófica, que é a parte, essa que é a hipótese, né, do surgimento do ser que não produzia seu próprio alimento, e aqui a hipótese de que havia um ser vivo que produzia o seu próprio alimento. Então, gente, a história foi isso. Nada mais foi do que moléculas que foram sofrendo mutações e foi surgindo os seres vivos, ao probionte, depois ao ser fotossintetizante, né? Foi uma questão de mutações e evoluções dessas moléculas. E aí, para mostrar, né, esse ambiente aqui, essa terra primitiva, um cientista, né, o Miller, ele criou um laboratório, todas essas condições que o Oparin falava sobre a terra primitiva. Ele fez um experimento colocando as condições da terra primitiva, e aí ele conseguiu formar em laboratório, de acordo com o que o Oparin falava, ele conseguiu formar aminoácidos, ele chegou a formar aminoácidos, né? Isso não prova muita coisa, até porque pode ter, tem muitos anos, né? Tem muitos bilhões de anos, então poderia ser feito de uma outra forma. Mas é uma hipótese que é aceita até hoje, né? Então não esqueçam que oxigênio não havia na época, oxigênio surgiu apenas com os seres fotossintetizantes, ok, gente? Então só queria falar para vocês anotarem tudo aí bonitinho, e é isso aí, gente, até a próxima aula.